noite. Hoje, no Domingo Espetacular, iremos falar um pouco sobre uma doença que não é muito conhecida, mas que deveria ser. Hoje iremos falar sobre a doença de Chagas. O que é? Quais são os seus sintomas? Como é o meio de transmissão? Qual é a prevenção que eu devo tomar para não ter essa doença? Como é o seu diagnóstico e qual o tratamento que devo fazer? Tudo isso será respondido hoje no Domingo Espetacular. Para responder essas perguntas, vamos falar com alguns profissionais da área da saúde. Enfermeira Esther, o que é a doença de Chagas? Olá, boa noite. A doença de Chagas, ela também pode ser chamada de tripanossomíase americana. É uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. É uma doença que apresenta duas fases, a aguda e a crônica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela é uma doença negligenciada, ou seja, é considerada uma doença endêmica na população de baixa renda. É uma doença que merece atenção maior pela população, pela sociedade no todo, pois ela afeta cerca de 8 milhões de pessoas e mata mais de 12.500 pessoas por ano. Ou seja, dados alarmantes para uma doença que quase ninguém conhece. Agora vamos falar com a enfermeira Ana. Enfermeira Ana, quais são os sintomas desta doença? Oi, gente, boa noite. É um prazer imenso estar participando dessa entrevista. Então, eu sou a enfermeira Ana e eu vou falar um pouco sobre a sintomatologia da doença de Chagas, onde a sintomatologia dela é dividida em duas fases, na aguda e na crônica, onde nas duas irá apresentar sintomas distintos. Porém, na fase aguda é a fase mais moderada, mais leve, ou até mesmo às vezes nem apresenta sintomas, e se apresentar vai ser febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, inchaço no rosto e nas pernas e fraqueza intensa. Já na fase crônica é onde a gente precisa ter mais cuidado, pois já é uma fase mais elevada que geralmente é até assintomática. Porém, se apresentar sintomas, vai ser problemas cardíacos e problemas digestivos, ressaltando que esses problemas podem aparecer depois de anos. Agora vamos falar com a enfermeira-chefe da unidade. Enfermeira Yara, qual é o meio de transmissão ou quais são os meios de transmissão desta doença? Eu sou Yara, a enfermeira-chefe da unidade, e vou falar para vocês sobre as formas de transmissão da doença de Chagas. O tripanossoma geralmente é transmitido de um para o outro por inseto. No caso humano, o principal vetor é um percevejo, popularmente conhecido como barbeiro ou chupão. O tripanossoma é transmitido no ato de alimentação do vetor. Assim que o barbeiro termina de se alimentar, ele defeca eliminando os protozoários, colocando-os em contato com a ferida e a pele da vítima. A doença de Chagas também pode ser transmitida por transfusão de sangue ou durante a gravidez da mãe contaminada para o seu filho. Outro modo de transmissão é pela ingestão de alimentos contaminados, com vetores triturados ou com seus dejetos. Agora vamos falar com a enfermeira Esther. Enfermeira Esther, quais são os meios de prevenção para não termos essa doença? Boa noite. A forma de prevenção, ela se divide em duas, ou a coletiva ou a individual. A coletiva é o básico, é a detetização das residências, entre outras coisas. A individual é uso de mosqueteiros, uso de repelentes, essas coisas o básico que a gente pode fazer realmente para não ter essa doença. E em relação à transmissão via oral, como prevenção, devemos reforçar a vigilância sanitária dos locais que fabricam os alimentos que possa ter esse protozoário, como por exemplo, o açaí é um alimento que possa ter esse protozoário se não for feito os passos adequadamente para o consumo. Desde já, muito obrigada, boa noite. Agora, vamos falar um pouco com a doutora Maria Alice. Doutora, como é o diagnóstico dessa tal doença de Chagas? Boa noite. Bom, a doença possui duas fases, a fase crônica e a fase aguda. Ambas, o diagnóstico é feito através do exame de sangue, porém com algumas diferenciações, né? Na fase aguda é feita a identificação do parasita no sangue, já na fase crônica é feita a detecção de anticorpos.
Os métodos de diagnóstico são muitos, mais de 14 métodos, porém os principais pode ser a pesquisa de ar fresco de tripanosomatídeo, hemaglutinação, ELISA, esfregaço, detecção de anticorpos anti-T e também os exames parasitológicos indiretos. Então é isso, boa noite e muito obrigada. Para finalizar a reportagem, iremos falar um pouco com a enfermeira Andréia. Enfermeira Andréia, como é o tratamento da doença de Chagas? Olá, boa noite. Eu me chamo Andréa Larissa e estou aqui para falar sobre o tratamento da doença de Chagas. Então, o que eu posso falar? O tratamento da doença de Chagas ele é indicado pelo médico após o diagnóstico da doença. Então, quando a doença é diagnosticada na fase aguda, o tratamento é feito com o remédio benzinidazol. Ele é distribuído pela Secretaria de Saúde e ele é entregue a partir da solicitação do paciente com a Secretaria de Saúde. Já para pacientes que são diagnosticados com a doença na fase crônica, a indicação desse medicamento depende da sua forma clínica, ou seja, cada paciente deve ser avaliado individualmente. Em casos de intolerância ou que o paciente não corresponda ao tratamento com o benzinidazol, o Ministério da Saúde ele dá um medicamento alternativo para o paciente. O remédio disponibilizado gratuitamente, como forma alternativa, é o Nifurtimox. E independente da forma de tratamento do paciente, se ele possuir alguma doença cardíaca ou digestiva, ele é acompanhado de uma forma diferente, para que ele não venha ter complicações de acordo com seu tratamento. Então, essas foram as minhas informações em base do meu conhecimento sobre o tratamento da doença de Chagas e eu espero que vocês tenham gostado e uma boa noite. Com isso, terminamos a nossa reportagem sobre a doença de Chagas. Desde já, quero agradecer a todas as profissionais da área da saúde que estiveram aqui no Domingo Espetacular para dizer a você, telespectador, as informações necessárias sobre essa doença. Muito obrigada pela sua audiência, tenha uma boa noite e tchau, tchau.